Um desafio que ao mesmo tempo revela a nossa hipocrisia. E que hipocrisia é essa? A hipocrisia que muitas vezes faz com que a gente aposte todas as nossas fichas na educação de um filho, para que ele seja um jornalista, para que ele seja um empresário, para que ele seja um comunicador, para que ele seja um jurista, para que ele seja um político, para que ele seja um professor universitário, para que ele seja um escritor. Mas se a gente disser assim, principalmente se o menino chegar para o papai e para a mamãe e dizer assim, e o papai e a mamãe são crentes de 30 anos de igreja. Papai, quero ser pastor. Não, meu filho, não faz isso com a sua vida. Por que você está se odiando tanto? E a coisa fica pior. Se esse jovem chegar, ou essa jovem chegar para sua mãe, para o seu pai, dizer assim, puxa, estava lendo a Bíblia. O papai fica até feliz. Mas aí eu senti no meu coração uma vontade enorme de gastar minha vida pregando o evangelho na Indonésia, se preciso for morrer. A mãe tem quase uma síncope na hora, minha filha. O que você está fazendo com a sua vida? Aconteceu algo de errado conosco, meus irmãos. Há 30, 40 anos talvez atrás, se um filho chegasse para o pai ou para a mãe e dissesse, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário, eu quero dar minha vida por Jesus, esse pai entraria em prantos e glorificaria a Deus e diria, Senhor, obrigado. O coração ficaria apertado, sim, o coração ficaria angustiado, sim, mas esse coração ficaria cheio de amor, esse coração ficaria cheio de gratidão a Deus. Mas a hipocrisia de nossos dias é a hipocrisia daqueles que querem que nossos filhos façam as melhores faculdades, estudem direito na USP, estudem medicina em Unicamp ou qualquer outra universidade pública, e que possuam status no nosso país, e que sejam bem formados, que sejam bem estruturados. Mas quando eles entram na universidade, os pais não sabem o que acontece numa universidade, e a gente sabe muito bem disso, principalmente quem é universitário. Papai acha, acredita, que você vai para a universidade para estudar. Os pais acreditam piamente que você vai para uma universidade e ali você vai aprender tantas coisas incríveis. E você, não é? Auto-engano é uma bênção. Mas algo acontece na universidade e que faz com que a gente perca os nossos jovens. Eu não estou dizendo que é perder para o bar da esquina. Porque quando um cristão entra numa universidade e a mente dele se curva ao bar da esquina, ele já entrou com a mente perdida. Ele só está fazendo aquilo que o coração dele já estava inclinado a fazer. Mas a minha preocupação é com aqueles irmãos que receberam ensinos do Evangelho e quando chegam na universidade, não conseguem ver mais significado na palavra de Deus. Porque os argumentos são tão fortes. Os argumentos são tão orquestrados, são tão bem retoricamente trabalhados. Me lembro como hoje de um amigo que eu estava conversando com ele sobre o Evangelho, e era um colega de filosofia, na época da graduação em filosofia. E ele achou muito interessante a visão cristã de mundo, sobre a criação e arte, cultura, essa coisa toda. E a gente foi para uma aula, e era uma aula de estética. E era uma aula de um professor marxista, ateísta, e que deu uma aula brilhante. No final dessa aula ele disse assim, Jonas, eu fiquei me perguntando por que nesta universidade, que é chamada de uma universidade cristã, por que nela não tem professores cristãos? O pior se agrava quando o pai chega para você, pastor da igreja, e diz assim, meu filho está dizendo umas coisas muito estranhas depois que entrou na universidade. Eu estou preocupado com ele. Ele não é mais do mesmo jeito. Pastor, você precisa fazer um culto aí no sábado à noite. O sujeito não deu conta de ensinar os princípios da fé cristã para o filho dele e quer colocar o ônus da responsabilidade dele na do pastor e da igreja. A Bíblia não diz,
entregue os caminhos do teu filho ao pastor da tua igreja e aos professores de escola bíblica dominical, e eles ensinarão o caminho que eles devem seguir. Não, meus irmãos. Esta não é a responsabilidade dos pastores meramente e dos professores de escola bíblica dominical. Essa é a missão dos nossos pais. No entanto, diante dessas circunstâncias, quando nós dizemos, então você quer que faça um culto, então no sábado à noite para o seu filho, mas ao mesmo tempo você não se alegra, se ele quiser ser um missionário, você deveria então investir. Se você quer ele o tempo todo na igreja, deveria investir ele para ser pastor. Não. Ser pastor é uma coisa muito dura. E é mesmo. É mesmo. No entanto, a hipocrisia não nos deixa ver o fato de que estamos diante da desintegração de uma cultura que simplesmente deixamos ela, que simplesmente entregamos. E o pior de tudo, sabe o que mais me espanta? Tanto no direito, na educação, como na mídia, pode haver cristãos, mas não cristãos bíblicos, mas cristãos com a mente secularizada.